Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa daqui é a nossa terceira aula sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre elementos, algo bastante importante de se entender sobre HTML. E na introdução, um elemento consiste na abertura de uma tag e fechamento dessa tag. Mas antes de prosseguir, né, no conteúdo sobre elementos, é importante a gente saber o que é uma tag. Nas aulas passadas eu falei de tags, mas eu não expliquei o que era uma tag de verdade. Então vamos aqui abrir aqui o nosso arquivo, né, o nosso editor de texto. No meu caso eu estou utilizando aqui o Gedit. Então, antes de tudo, vamos aqui salvar, né? Vamos salvar o arquivo. A nossa pastinha é essa daqui, HTML5. Botão direito, eu vou aqui criar uma pastinha chamada aula 3. E dentro dessa pastinha aula 3, eu vou salvar com o nome index, ou melhor, eu vou chamar de tags.html, já que a gente está falando de tags, então eu vou salvar. E aqui dentro eu vou iniciar a estrutura básica, né? Então, doctype, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, então HTML e HTML. Então, basicamente, uma tag é isso que está dentro desses símbolos menor que e maior que. Então, isso daqui é uma tag chamada tag HTML. A gente tem várias tags desse tipo, que, por exemplo, como a gente já viu, a gente tem a tag H1, que é para títulos. A gente tem a tag body, que é para o corpo. Esse exemplo aqui você não precisa copiar, mas tem uma série de tags, né? Tem a tag img, tem a tag a para links, né? Tudo isso aqui a gente já viu. Tem a tag ul. Então, quando a gente observa algo desse tipo, uma ul, uma a, sem um conteúdo dentro, né? Isso daqui basicamente é uma tag. Então, entendido sobre isso, voltando aqui no nossa apresentação, a gente já sabe o que é tag, então a gente já pode entrar no assunto elemento, né? Então, um elemento é a abertura da tag, é o fechamento da tag e o conteúdo. Então, essas três coisas formam um elemento, né? Então, e também a gente pode dizer que tem alguns elementos que são autocontidos, ou seja, alguns elementos que têm a abertura, mas não tem o fechamento da tag e também não tem conteúdo. A gente vai ver um exemplo disso agora aqui. Então vamos criar aqui um novo arquivo. Eu vou clicar aqui, criei um novo arquivo, eu só vou salvar para ficar tudo bonitinho. Então a gente já está na aula 3, na pasta. Vamos criar aqui um arquivo chamado de index.html, ou pode ser qualquer nome que você quiser. Ideal que seja index. E aqui novamente vamos criar a estrutura, doctype, HTML para dizer qual a versão do HTML que a gente está usando. HTML. E é fundamental que a gente escreva de fato, por mais que seja repetitivo, mas é fundamental repetir tudo isso para que a gente memorize, para que isso fique na nossa mente, como que a sintaxe funciona, né? Então a gente já pode ver que a gente acabou de criar um elemento. Então a gente abriu uma tag HTML, a gente fechou essa tag aqui embaixo e agora a gente vai inserir algum conteúdo dentro, que pode ser novos elementos ou que pode ser algum valor, né? Então no nosso caso a gente vai adicionar aqui a tag body, por exemplo. E aqui eu fiz a abertura da tag body e aqui embaixo eu vou fazer o fechamento. Então a gente já tem dois elementos. E dentro da tag body, por exemplo, eu posso colocar um p, que é um parágrafo. Eu fiz a abertura e o fechamento, que é muito importante. E aqui dentro eu posso colocar algum valor, que é o conteúdo, né? Então essa tag é um exemplo de elementos em HTML.
Então é bastante simples isso aqui, que é um elemento, né? Ou seja, é a abertura da tag, o fechamento da tag e um conteúdo que né, está dentro dessa tag. Então isso aqui a gente chama de elemento. E também pode existir alguns elementos que são autocontidos. Ou seja, por exemplo, o elemento BR, que a funcionalidade dele é fazer a quebra de linha, né? É um exemplo de um elemento autocontido. E esse elemento, basicamente, ele só tem a abertura e dentro dessa abertura a gente já fecha a tag. Então a gente chama isso de elemento autocontido. Outro exemplo é a tag img de imagem, né? Que a gente insere aqui o atributo src, a gente insere outro atributo alt, e nesse caso a gente não tem um fechamento, uma tag de fechamento, ele é autocontido, né? Então ele abre e fecha na mesma estrutura, e também não tem conteúdo, como você pode ver. Aqui a gente vai ter o endereço da imagem que a gente quer colocar e aqui uma informação sobre essa imagem. Então voltando aqui para os nossos exemplos, então a gente viu o que é um elemento. Agora a gente vai falar sobre elementos aninhados, e que a gente já consegue ver essa estrutura de elemento aninhado desde o começo do curso. O que é um elemento aninhado? É um elemento que fica dentro do outro. Eu vou mostrar isso de forma prática, utilizando esse próprio exemplo que a gente já fez. Se eu recortar isso daqui, eu vou ter um elemento HTML normal. Se eu, por exemplo, inserir a tag body aqui dentro, tag body, e se eu colocar alguma coisa aqui dentro, por exemplo, novamente, por exemplo, a tag H1 agora. Se eu fizer isso, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Um alinhamento é quando um elemento ele está dentro do outro. Então, como você pode perceber, aqui a gente abriu a tag HTML, mas antes dessa tag ser fechada, a gente já abriu outra tag de body. E antes dessa aqui ser fechada, a gente já abriu outra tag de H1, de título. E quando a gente acaba isso, aí sim a gente começa a fazer os fechamentos. Então, eu fechei a body, então está fechado meu bloquinho. E por último eu fechei a tag HTML, que eu terminei de fechar o meu bloco inteiro. Então isso daqui que são elementos aninhados. Isso aqui é bastante comum em programação. A gente faz bastante coisa aninhada, né? No começo pode ser um pouco estranho, mas vai acabar sendo comum. O segredo é praticar, né? À medida que você pratica, você vai pegando o jeito desse termo aninhado, né? Voltando aqui para a apresentação, é importante a gente não esquecer de fechar as tags que a gente abre, né? No início é bastante comum a gente esquecer a gente acabar abrindo a tag, mas a gente não fecha. Por algum motivo isso acaba funcionando para algumas tags, né? No HTML, mas isso pode ocorrer alguns problemas inesperados que a gente acaba acontecendo porque a gente não esqueceu de fechar a tag. Então, uma boa prática, então aqui é o hands-on, né? Então uma boa prática é a gente fazer o seguinte: eu vou salvar esse arquivo, salvei aqui, e agora eu vou abrir esse arquivo no meu browser, né? Então vou dar 2 cliques em cima dele. Então a gente tem aqui a página simples que a gente criou, né? Só tem um oi que a gente inseriu aqui no título. E eu vou dar um exemplo de uma tag. A gente vai abrir a tag, mas não vai fechar. Então eu vou criar aqui uma tag de texto, né, um P. E aqui eu vou colocar parágrafo de exemplo. E eu não vou fazer o fechamento, né? O correto seria fazer isso aqui. Eu estaria fechando a tag que eu abri aqui no início. Mas eu vou remover isso daqui, e se eu salvar de novo, for lá no browser e recarregar, vocês podem ver que vai funcionar.
Mas o ideal, a boa prática, é fazer com que fazer fechando, né? Se você abriu a tag, uma boa prática é você fechar, porque por enquanto a gente está num exemplo simples, é muito tranquilo isso daqui. Mas no futuro, as páginas que você vai criar vai ter centenas de tags, centenas de elementos. Então, com certeza, em algum momento, se você esquecer de fechar alguma tag desse tipo, pode ser que ocorra algum problema na frente, né? Por enquanto não, mas nada impede da gente já ficar esperto em relação a isso, né? Sempre fechar a tag. Então eu já me adiantei, né? Eu falei que elementos autocontidos, já falei sobre isso, são aqueles que possuem uma tag de fechamento, que não possuem uma tag de fechamento. E além de chamar de elementos autocontidos, a gente pode chamar também de elementos vazios. Isso também é comum. A gente fez, né, um exemplo, mas a gente pode fazer aqui de novo. Então aqui eu vou inserir um elemento de imagem, por exemplo. Imagem, lembra do atributo src? Aqui a gente já tem uma imagem da aula anterior. A gente vai utilizar ela de novo. Vou fazer um Ctrl C. Vou voltar aqui na aula 3, fazer um Ctrl V. Tá aqui ela. Então eu vou fazer aqui html.png e eu vou colocar aqui uma informação, né? Imagem HTML, por exemplo. E aqui eu vou fazer o fechamento. Isso aqui é uma tag autocontida, né? Então se eu voltar aqui, se eu vou salvar o arquivo, vou voltar aqui no meu browser, vou recarregar e aqui apareceu a imagem, né? Então antes a gente utilizou a tag img, mas a gente não explicou que aquela tag é uma tag autocontida, né? E mais um exemplo de uma tag autocontida, a gente pode, por exemplo, utilizar. Eu vou colocar aqui entre a tag IP e a tag img, que é o elemento br, por exemplo. É um elemento autocontido que a gente pode utilizar, é bastante utilizado. Então eu vou salvar e a gente vai ver o comportamento dele. Deu para perceber uma quebra de linha, né, que aconteceu aqui, mas eu vou dar um exemplo melhor para a gente ficar, por exemplo, parágrafo de exemplo. Essa linha deve estar na linha na próxima linha, por exemplo, na próxima linha. Então se a gente salvar e voltar no browser e recarregar, essa frase está na mesma linha, mas esse outro pedaço ele tem que estar na linha de baixo. Então a gente pode utilizar, por exemplo, a tag br aqui dentro, br, e agora essa frase aqui vai estar na linha de baixo. Salvando, voltando lá no browser e recarregando. Então como vocês viram, né, esse é o comportamento da tag br. E é para isso, e ela também é uma tag autocontida. E mais um exemplo, né, para que não, eu vou inserir aqui a tag hr, que essa tag também é uma tag autocontida, que a gente pode utilizar para inserir uma linha entre os elementos. Então se eu salvei, vou voltar aqui no browser e recarregar, a gente pode ver que foi inserida uma linha. Esse aqui é mais um exemplo de uma tag autocontida. Voltando aqui para a apresentação, uma boa prática que existe um termo chamado de case sensitive. Esse termo case sensitive, ele é utilizado para dizer que uma letra maiúscula, por exemplo, em algumas linguagens, não é a mesma coisa que uma letra P minúscula. A gente vai ver mais sobre isso. Mas o HTML, ele não é case sensitive. Então, se você escrever, por exemplo, um elemento dentro da tag P, que é um parágrafo, de forma maiúscula ou de forma minúscula, o browser, né, ele vai entender normalmente, como se fosse a mesma coisa, porque o HTML não é case sensitive. Mas existem outras linguagens que são case sensitive. Mas algo que é uma boa prática que existe
é que o ideal é que a gente escreva essas tags, né, e esses elementos de forma lowercase, ou seja, tudo minúsculo, porque essa é uma recomendação que a W3C ela faz e a comunidade adota, né? Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, um exemplo de como isso funciona. Por exemplo, eu vou inserir aqui novamente um P de forma maiúscula dessa vez. Vou colocar um P maiúsculo. Vou colocar aqui segundo exemplo. E eu vou fazer o fechamento também com um P maiúsculo. Se eu salvar e voltar lá no browser, no nosso exemplo, e fizer um recarregar, perceba que ele reconheceu normalmente, como se fosse um elemento minúsculo. Mas isso daqui não é comum de se ver no mundo de desenvolvimento. É permitido, mas não é uma boa prática. Então, quando você for escrever HTML, procure escrever principalmente esses elementos, né? Essas tags aqui, procure escrever minúsculo, porque é uma boa prática. E voltando aqui, para finalizar, né, a aula, caso exista alguma dúvida e vocês queiram fazer algum comentário, aqui é o nosso e-mail, esse daqui é o nosso Instagram, @ogamish, e o nosso canal no YouTube. Então é isso, um grande abraço, até a próxima aula.